Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula de R e agora chegamos finalmente em regressão. Então, essa aula vai ser para falar sobre a regressão linear simples no R. O que eu quero dizer quando eu falo regressão linear simples? Então, a gente chama de regressão linear simples aquele modelo de regressão linear que contém uma única variável independente. Então, a gente vai ter hoje uma variável dependente, uma variável que a gente quer prever e uma variável independente, e só. Ah, mas eu queria colocar mais variáveis independentes. Bom, aí a gente vai para um modelo de regressão linear múltipla, que é um pouquinho mais complicado porque adiciona um novo pressuposto ao modelo e adiciona também uma questão que é como selecionar essas variáveis. Então, tudo isso vai ficar para outro vídeo, tá? Então, hoje a gente vai ver o simples. E eu recomendo que mesmo que você queira fazer o de regressão múltipla, você assista esse vídeo de regressão linear simples, porque ele realmente vai te ajudar já a entender as coisas de um jeito um pouco mais simplificado mesmo. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos aprender a testar os pressupostos da regressão linear, que são muitos. Então, a gente vai ver se há relação linear entre as variáveis, a gente vai checar a normalidade, homocedasticidade, ausência de outlier e independência dos resíduos. Depois disso, a gente vai realmente montar e interpretar o modelo da regressão linear simples. Eu também vou te ensinar a montar um gráfico desse modelo e incluindo a equação da reta, porque às vezes isso é um problema, né? A dificuldade de você inserir a equação da reta no R não é tão óbvio e a gente vai depois treinar como descrever os resultados, ok? Para fazer esse exercício, a gente vai usar um banco de dados que chama Banco de Dados 11, está disponível para download na descrição do vídeo. E esse banco de dados tem as informações de 200 CDs que foram comercializados por uma gravadora. Dá para entender aí que é uma coisa antiquíssima. E aí a gente quer ver se o gasto em publicidade é capaz de prever a venda em CDs. Então, será que o investimento em publicidade se reflete na venda aumentada de CDs? Será que quanto mais eu invisto em publicidade, eu tenho um retorno em vendas? O quanto eu tenho esse retorno em vendas? Então, é isso que a gente quer ver. E aí a gente vai descrever os resultados de forma apropriada. Esse banco de dados, sempre que eu mostro, as pessoas questionam, então, na verdade, quase todos são inventados por mim. Esse não é, ele é baseado no do Enfield, mas eu modifiquei, tá? Então, fica aí o crédito para o Enfield, mas está modificado para atender ao que eu queria mostrar. Então, vamos para o R. Bom, então esse é o script que eu vou usar para fazer o modelo de regressão. Também está disponível para download na descrição do vídeo. Eu já vou começar o script com uma novidade, eu vou fazer a instalação e carregamento dos pacotes de uma forma um pouco diferente do que eu fiz até agora, tá? Isso aqui é uma sugestão que eu já tinha recebido várias vezes, eu estava com um pouco de preguiça de mudar meu jeito de fazer, mas eu concordei, assim, que é uma coisa que aumenta a reprodutibilidade e meio que facilita a escrita do código, né? Então, ao invés de instalar do jeito que vocês já sabem que eu faço a instalação, que é basicamente usando essa função aqui, ó, if require tal pacote, install and library. Então, isso aqui é um código meio grandinho, né, para dizer assim, se você tentar carregar esse pacote e não conseguir, instale esse pacote e depois carregue esse pacote. E a gente, então, na verdade, não vai mais fazer uma linha dessa para cada pacote que a gente quer carregar. Eu vou usar esse pacote Pacman para fazer a instalação e carregamento de todos os outros. Então, eu só vou escrever uma vez esse código maior e vou dizer, olha, caso o Pacman não esteja instalado, por favor, instale e carregue. Então, a gente aqui vai carregar o Pacman. E daí, então, beleza, carregou. E aí, eu vou fazer o seguinte, para o Pacman carregar todos os meus outros pacotes, eu vou usar uma função dele que é a pload, p_load. Essa função faz exatamente o que essa escrita toda aqui fazia, que é dizer, olha, tente carregar, caso você não consiga, por favor, instale e depois carregue. Então, é isso que a gente está pedindo aqui.
A gente pode escrever assim, ó, só p_load e colocar aqui o nome dos pacotes. O que eu fiz aqui também é uma coisa que é sugerida para aumentar a reprodutibilidade e que eu também tenho uma certa preguicinha, mas não deveria, que é, antes de colocar o nome da função, colocar o nome do pacote dela. Então, colocar aqui, ó, pacman, que é o pacote do qual essa função, a partir do qual essa função vem, dois pontos, e aí a gente abre aqui o payload, tá? Não prometo que eu vou sempre fazer isso, mas é o ideal, tá? E a gente vai usar aqui vários pacotes. Vamos usar o dplyr, o ggplot2, o pacote K, o rstatix, o lmtest e o ggpubr. Então, vou até copiar e colar, mas quando a gente roda essa linha, ele vai instalar ou, se já estiver instalado, só carregar esses pacotes, tá? Dá uma demoradinha aqui, mas acho que é porque eu tenho um monte de pacote mesmo e meu R não tá dos mais rápidos. Bom, feito isso, vamos para o nosso próximo passo, que é carregar o banco de dados. Lembrando que é importante selecionar seu diretório de trabalho, o meu já está selecionado, então eu vou só carregar o meu banco de dados 11 com a função read csv2 e atribuir a ele o nome dados, tá? Lembrando que se você tiver alguma dificuldade nessa parte inicial, eu recomendo que você volte no começo da playlist de estatística aplicada no R, porque eu explico tudo isso com mais detalhe. Aí, se a gente usar aqui a função view, a gente consegue ver os dados como se fosse aqui um Excelzinho, né? Então, veja que a gente tem aqui o gasto em publicidade e a quantidade de vendas de cada mês, né? De cada situação de investimento. E aí, a gente tem aqui 187. Eu falei 200, né? Acho que eu modifiquei e esqueci de mudar ali, são 187. Bom, e aí a gente também pode usar essa função glimpse, que é para verificar o tipo de variável. Então, veja que o R identificou a variável publicidade como DBL, double, quer dizer, um número que tem valores quebrados, e realmente, né? E a quantidade de vendas aqui está sendo identificada como int, que é o integer, é um número inteiro. Também está certo. Beleza. Aí a gente vai verificar os pressupostos para a regressão linear. Ah, eu não posso fazer direto o modelo? Não pode, porque a gente fazendo a regressão linear dessa forma que a gente vai construir, a gente está assumindo que não tem outlier, que existe uma distribuição normal, que as variâncias são homogêneas, né? A tal da homocedasticidade. Se essas coisas não forem atendidas, então esse modelo não vai ser o mais adequado para a gente trabalhar. A gente teria que pensar em outro modelo. A gente consegue pensar em modelos lineares generalizados, por exemplo. Depende de qual foi o pressuposto não atendido, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que é legal a gente verificar é se existe uma relação linear entre a variável dependente e a variável independente. Nesse meu caso, quem que vai ser a variável dependente e quem vai ser a independente? Eu vou até escrever aqui para a gente ter isso anotado, ó. Mas a variável dependente é sempre a que eu quero prever. Então, se eu estou fazendo um investimento em publicidade e eu espero que isso tenha um retorno no aumento de vendas, o que eu quero prever é a quantidade de vendas. E a minha variável independente vai ser aquilo que eu imagino, né, que tenha uma influência, tenha um efeito sobre a variável dependente. Então, nesse caso, vai ser o investimento em publicidade. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é fazer um gráfico dessas duas variáveis, só para a gente olhar a relação entre elas, tá? Até aqui eu construí publicidade antes de vendas, eu acho que, bom, talvez seja o melhor jeito mesmo, mas não vai fazer muita diferença. Então, o que eu fiz aqui? Olha, usei a função plot, né, que é para plotar um gráfico, disse que eu quero a publicidade que está dentro do banco que eu chamei de dados e que a outra variável desse gráfico seja a variável vendas, que também está dentro de dados, então dados cifrão vendas. Aí, beleza, tranquilo, vou apagar aqui a colinha. Isso vai gerar um gráfico para mim. Ah, então gerou certo, porque eu queria o vendas no eixo Y mesmo. E aí, veja que eu tenho aqui uns pontos. Aí, assim, é uma relação perfeitamente linear? Não é, né? Mas,
mas ela é uma relação aproximadamente linear. Eu não estou vendo aqui, por exemplo, os pontos fazerem uma parábola, que indicaria, tipo um U, né, aqui, que indicaria uma relação quadrática. Também não estou vendo eles fazerem uma relação claramente exponencial. Então, ok, acho que a relação linear vai encaixar bem. Esse jeito aqui é um jeito mais subjetivo da gente ver. Eu vou mostrar um outro gráfico que funciona bem melhor para a gente analisar se a relação é linear. Então, vamos lá. Todas as outras coisas que a gente vai verificar, ou a gente vai verificar em cima dos resíduos do modelo, ou a gente vai verificar em cima do modelo em si de gráficos que o R gera para o modelo. Então, a gente vai ter que, como próximo passo, construir já o nosso modelo. Eu sei que essa aqui não é um vídeo para ser teórico nem nada, mas se essas coisas não fazem muito sentido para você, se, por exemplo, você não sabe o que é o resíduo do modelo, eu sugiro que você olhe lá no meu Instagram, que é o @estatísticaaplicada, e lá eu tenho vários posts teóricos, inclusive uma sériezinha de posts sobre regressão, que eu explico o que é o resíduo, por que a gente não pode simplesmente construir um modelo com um outlier, tem uma discussão teórica lá, tá bom? Então, a gente primeiro vai construir o nosso modelo. Como que a gente constrói o modelo? Eu dei um nome para ele, eu chamei ele de mod, de modelo, né? E para construir o modelo, a gente vai usar uma função do R que é muito simples, que é a função LM. A função LM é a função de Linear Model, então é um modelo linear. Aí a gente vai dizer aqui que a gente quer a vendas sendo prevista pela publicidade. Então, a gente sempre antes do til vai colocar a variável dependente e depois do til coloca a variável independente. Se tivesse mais variáveis independentes, elas iam ficar aqui do lado à direita do til, tá? Então, beleza. E aí eu tenho que dizer que o banco de dados que eu estou usando é o dados. Feito isso, vou rodar o modelo. E nada acontece, né, aparentemente, mas na verdade o modelo foi criado e todos os resultados desse modelo linear estão armazenados aqui nesse objeto que eu chamei de mod. Veja que o mod aparece aqui no cantinho, né? Então tá criado. A primeira parte vai ser a gente fazer uma análise gráfica. Esses gráficos que o R libera são assim maravilhosos para a gente fazer essa análise de pressuposto, tá? Então, na verdade, ele libera acho que 5 gráficos, só que se a gente for vendo um por vez, é meio chatinho. Então, o que eu faço? O que me interessa são os 4 primeiros. Então, a primeira coisa que eu faço é, eu programo aqui para ele liberar os 4 gráficos numa mesma imagem, tá? Então, eu quero uma imagem que tenha 2 linhas e 2 colunas para caber os 4 gráficos de uma vez. E a gente programa isso usando essa função par, e dentro esse mfrow, eu nunca lembro isso aqui de cor. E aí coloco C e eu vou colocar aqui, ó, 2,2. Opa, esse 2,2 que eu vou colocar aqui, ele indica que eu quero que os gráficos que vêm depois dessa função saiam em imagens com 2 linhas e 2 colunas, tá? Então, a gente vai rodar ela, e se você rodar ela, você vai ver que nada vai acontecer. Mas qualquer gráfico que eu pedir a partir daqui vai estar programado para sair nessa imagem juntando vários gráficos. E aí é muito simples pedir o gráfico para a regressão linear. A gente só vai colocar aqui ó, o plot e colocar o nome do meu modelo de regressão linear, que é o MOD, né? E vou rodar isso aqui. Isso vai me liberar esse conjunto de gráficos que são muito, muito, muito importantes para analisar os pressupostos, tá? Então, eu vou meio que focar em um por vez, vou até aumentar aqui para eu conseguir. Eu vou tentar focar em um por vez, mas eles são todos super importantes para a gente pensar no nosso modelo. Então, vamos lá. Bom, então vamos lá, vamos entender esses gráficos. Esse primeiro gráfico aqui é um gráfico dos resíduos pelos valores previstos. E ele permite analisar duas coisas, tanto a linearidade quanto a homocedasticidade. Tem até um gráfico um pouco melhor para ver a homocedasticidade, mas vamos focar aqui nos dois, né? Como que a gente verifica se há linearidade, se o modelo, a relação entre essas variáveis é de fato linear?
A gente consegue verificar isso olhando essa linha vermelha que é colocada aqui no gráfico. Se essa linha vermelha estiver aproximadamente horizontal, caindo em cima dessa linha cinza horizontal pontilhada aqui, então a gente tem essa linearidade, a gente tem essa relação linear. Veja que nesse caso está bem bonitinho, né? Caiu exatamente em cima aqui da minha linha pontilhada. Então, ok, eu vou considerar que meu pressuposto de linearidade foi atendido. E veja que é mais fácil a gente olhar assim do que olhar naquele gráfico de dispersão, né? Outra coisa que a gente consegue ver nesse gráfico é a homocedasticidade. A homocedasticidade, ela é a homogeneidade de variâncias. Essas duas palavras não, né? Mas esses dois termos são sinônimos. Como? Então, o que seria essa homocedasticidade? Caso exista a homocedasticidade, eu veria essa dispersão dos pontos sendo aproximadamente constante ao longo dos valores previstos de y, que são os que estão aqui no meu eixo x desse gráfico. Então, eu veria aqui uma dispersão aproximadamente regular, formando uma espécie de retângulo. E veja que é o caso, ó, os nossos pontos estão aproximadamente dispersos igual ao longo aqui do eixo x. Se isso não tivesse acontecendo, o que a gente veria? A gente veria os pontos formando aqui um formato triangular. Seja um formato triangular nesse sentido aqui, né, com a ponta aqui na frente, ou seja, eu tendo uma variação maior aqui e uma variação pequena aqui na frente, ou invertido, uma variação pequena aqui atrás, uma variação grande aqui na frente, formando um triângulo invertido aqui. E como não é o caso, eu vou considerar que esse pressuposto de homocedasticidade, de homogeneidade de variâncias foi atendido, tá? Então, lembrando que quando a gente tem essa homogeneidade, a gente fala que existe homocedasticidade. Se não existisse homogeneidade das variâncias, a gente diria que existe heterocedasticidade, ok? O segundo gráfico aqui é o gráfico que permite ver se os resíduos têm distribuição normal. Então, ele é um gráfico QQ-plot e ele tem aqui no eixo Y os resíduos padronizados e no eixo X os resíduos teóricos, que seriam os resíduos esperados caso a distribuição fosse normal. Então, caso os nossos resíduos apresentem distribuição normal, eles devem cair em cima dessa linha cinza pontilhada aqui do gráfico, tá? Veja que no nosso caso não está perfeito, mas eles estão bem em cima da linha pontilhada. Foge um pouco aqui em cima, foge um pouco aqui embaixo, mas dá para considerar que está tudo bem, que está aproximadamente normal. Se tivesse muito distante da normal, a gente veria algum padrão aqui. Então, formando algo tipo uma curvinha aqui ao longo da linha, tá? Então, aqui vou considerar que tudo bem, que esse pressuposto foi atendido. Esse próximo gráfico aqui é o mais recomendado para a gente ver a homocedasticidade. E aqui, caso exista a homocedasticidade, a gente deve ver essa linha aqui aproximadamente horizontal, tá? Que no nosso caso, ok, é o que está acontecendo, ela está aproximadamente horizontal. E aqui, de novo, a gente pode olhar o padrão de dispersão dos pontos, tá? Então, veja que eles têm ali um padrão aproximadamente retangular. A gente está vendo aqui a raiz quadrada dos resíduos padronizados, então pode ver que aqui só tem valor positivo, né? E aqui os valores previstos, mas veja que a gente tem uma linha aproximadamente horizontal e pontos dispersos formando mais ou menos um retângulo, então tudo certo também. O último gráfico é um gráfico para a gente pensar em resíduo com relação a se existe resíduos que são outliers, tá? Então, ele é um gráfico para a gente pensar se há outliers e se existem pontos de alavancagem. Então, vamos entender isso melhor. A gente tem ali um pressuposto na regressão que é não existir outlier. Só que, na verdade, até tudo bem existir resíduos que são outliers, que são valores discrepantes. O que não pode acontecer é existir resíduos que são valores discrepantes e eles são pontos influentes ou ainda pontos de alavancagem.
Isso quer dizer, o que seria um ponto de alavancagem? Seria um caso ali, um sujeito experimental, que ele está tão distante que ele está influenciando a estimação do modelo. Então, por exemplo, quando a gente tenta traçar a reta para encaixar ali o modelo de regressão linear, aquele ponto distante está puxando a reta em direção a ele, tá? De novo, essa é uma discussão teórica que eu fiz lá no Instagram, então se você quiser, dá uma olhada nos meus posts sobre regressão linear, tá? Lá no @estatística aplicada. Bom, então, a gente aqui vai olhar o seguinte, primeiro dá para saber se tem outlier, porque se existir outlier, a gente vai ver resíduos que estão abaixo de -3 ou acima de 3. Veja que não é o caso, né? Os valores -3 e 3 nem estão aparecendo aqui, a gente tem aqui, ó, 2 e pouquinho, o mais alto, e um pouco menor que 2, o mais baixo. Então, tudo bem, a gente não tem aqui resíduos padronizados que estejam fora da faixa -3 mais 3. Outra coisa que a gente consegue ver aqui é se existem valores influentes, pontos de alavancagem. A gente vai saber isso olhando para o gráfico, é uma coisa muito legal que é bem fácil de ver. Vai ser colocado aqui uma linha pontilhada vermelha, que ela é calculada com base na distância de Cook e nessa alavancagem. Se o ponto estiver para fora dessa linha pontilhada vermelha, ele é um ponto com o qual a gente deve se preocupar. E aí o R vai colocar para você aqui o rótulo dele, tá? Qual é o número do caso, para você saber procurar ali e descobrir qual é o ponto que está fugindo do padrão. Se existirem pontos fora dessa linha pontilhada, aí sim são pontos que estão influenciando a estimação do modelo e pontos com os quais você vai ter que se preocupar, pensar se vai ter que excluir, se tem uma razão teórica para excluir, né? Na verdade, não dá para você excluindo as coisas. Nesse caso aqui, como tá bem bonitinho, não tem nada fora da linha vermelha, até não tá tão fácil de entender, mas se você tiver algum caso problemático, vai ser muito fácil de ver, porque vai ter uma linha vermelha pontilhada e ele vai estar para fora, tá? Não tem muito segredo. Então, no conjunto aqui de análises desses 4 gráficos, veja que, ok, atendemos aos pressupostos, certo? Então, vamos lá. Vou fechar aqui e a gente vai continuar olhando. Eu acho que, assim, essa interpretação gráfica é perfeita, já é tudo que a gente precisa para fazer o diagnóstico, tá? Eu coloquei aqui esse site que eu gosto super, que tá mostrando... Ele vai explicando esses 4 gráficos um a um, e é bonitinho porque ele coloca o exemplo do quando tá funcionando, então, quando tem uma relação linear e quando não tem. Ele mostra gráficos diferentes para você falar, tá, então quando não tem fica desse jeito. É bem legal. Então veja, vou deixar aqui no salvo no script para vocês. E aí agora, como eu sei que existe um certo apego a fazer um teste ao invés de olhar o gráfico, eu vou ensinar também a fazer os testes, tá? Mas olhar o gráfico, por mais que dê uma angústia no coração, porque é uma coisa meio subjetiva, é um jeito muito bom de fazer essa análise, tá? Os testes estatísticos, eles não são a prova de falhas. Inclusive, muitos dos testes que eu vou te mostrar para testar, por exemplo, homocedasticidade, ausência de outlier e tal, eles são testes que têm pressupostos eles mesmos. Então, a gente vai discutindo, tá? Só vou fazer aqui, pegar esse mesmo código, tá vendo? Ao invés de colocar 2, 2, coloquei 1, 1 e vou rodar, porque a partir de agora eu quero que cada gráfico saia sozinho, sem montar essa imagem com 4 gráficos. Então, como eu falei, vou ensinar você também a fazer essa análise por testes estatísticos. Um deles é o Shapiro-Wilk, né? Que é o teste que a gente faz para a normalidade. Então, eu posso pegar o teste de Shapiro, o Shapiro.teste, e aplicar sobre os resíduos do modelo. Porque, afinal de contas, o pressuposto da regressão linear não é normalidade das variáveis, é normalidade dos resíduos, tá? Você consegue encontrar essa informação em qualquer livro de estatística bem escrito. Eu vou deixar alguns nas referências. Aí, aqui, a gente, então, vai fazer esse teste de Shapiro em cima dos resíduos. Como? Eu vou pegar aquele objeto do modelo, o mod que eu criei, e vou colocar aqui, ó, cifrão residuals.
Então, quando eu rodar isso, ele vai fazer o teste de Shapiro para os resíduos. Então, vamos lá. Veja que eu fiquei aqui com o teste de Shapiro, que tem um valor de P de 0,38, na verdade 39, né, se a gente for arredondando. Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem um valor de P que é maior que 5%, e considerando o teste de Shapiro, que tem como hipótese nula que a distribuição se aproxima da normal, e hipótese alternativa, que a distribuição é diferente da normal, nesse caso, como o meu P foi maior que 5%, eu não vou rejeitar a hipótese nula, vou considerar que a minha distribuição é aproximadamente normal, algo que eu já tinha concluído olhando ali o gráfico QQ-plot. Outra coisa que a gente pode olhar é os outliers nos resíduos, tá? Só que aqui, de novo, eu acho que o gráfico é muito melhor, porque o gráfico permite avaliar pontos influentes e de alavancagem. Aqui eu vou fazer uma análise basicona de outlier mesmo, tá? Então, como que a gente faz isso? Primeiro, que eu quero os resíduos padronizados. Então, eu vou pegar e vou usar essa função aqui, que é a rstandard, e vou aplicar ela ao modelo. Se a gente rodar isso aqui, eu não vou rodar porque vai dar uma coisa gigantesca, ele vai calcular o resíduo padronizado para cada um dos casos. Eu não quero saber para cada um dos casos, eu quero saber no geral qual foi o mínimo, qual foi o máximo, então eu vou, em cima disso, aplicar a função summary, que pede o resumo, tá? É isso que eu estou fazendo. Então, rodando isso aqui, a gente vê que a gente tem o valor mínimo de resíduo padronizado, de menos 2,19 e um valor máximo de 2,37. Então, veja que a gente tem aqui uma situação em que os resíduos não estão fugindo do intervalo menos 3 mais 3, não tem nenhum outlier. E a média aqui está muito perto de zero, isso também é um bom indicativo. Ok, então beleza. Aliás, a mediana, na verdade, deveria ser bem próxima de zero. Tá bem próxima. Ok, então tudo bem, vamos seguir a nossa análise. Um outro pressuposto que até o momento eu não analisei é o pressuposto da independência dos resíduos. Eu, na vida, aprendi muito que essa independência dos resíduos era um pressuposto que tinha que ser atendido, Durbin-Watson e tal. Só que, na verdade, tem muita literatura que diz que essa independência dos resíduos só tem que ser um problema se você está fazendo algo longitudinal, medidas repetidas. Se não existir medidas repetidas, não tem o que se preocupar com a tal da independência dos resíduos. Vou deixar para você aqui no link na descrição o livro, a referência do livro, que é o Manual de Análise de Dados. E lá eles fazem essa discussão, então é uma referência que você pode usar. E tem outras, se você procurar por isso, você vai achar outras referências legais. Eu vou ensinar como faz o Durbin-Watson, mas para esse caso aqui, que a gente não está pensando em algo longitudinal, então eu nem precisaria me preocupar, tá? Como que a gente faz o Durbin-Watson? A gente usa essa função aqui, que é a Durbin-Watson Test, que vem do pacote CAR, tá? Vou pegar esse aqui, ó, que é com letra maiúscula. E a gente aplica ao modelo. E é só isso. E aí a gente faz aqui a gente roda isso, a gente vai ver algumas coisas. A gente vai ver uma estatística de Durbin-Watson. Essa estatística aqui, ela tem que estar muito próxima de 2 para que exista independência dos resíduos. Então, a recomendação muitas vezes é que ela esteja entre menos 1 e 3, entre 1 e 3. Então, beleza, tudo certo. Além dessa estatística aqui, o teste de Durbin-Watson do R também produz um valor de P. Esse valor de P aqui, ó, é um valor de P que está pensando na correlação entre os resíduos. Então, ele até coloca aqui para você, ó, que a hipótese nula é que essa correlação, essa autocorrelação é zero, e a hipótese alternativa é que essa autocorrelação é diferente de zero. Como meu P é bem maior que 0,05, eu não vou rejeitar a hipótese nula. Então, eu vou considerar que essa autocorrelação é zero, que é o que eu queria mesmo. Então, posso dizer que os meus resíduos são independentes, ok?
Uma crítica a isso é que esse Durbin-Watson aqui, ele tem os próprios pressupostos. Então, se a gente estiver trabalhando com resíduos que não têm distribuição normal, esse teste não vai ser o mais adequado. Então, leiam esse manual de análise de dados se você precisar aprofundar a tua análise nisso. Outra coisa é que existe um teste para homocedasticidade, tá? Eu achava que não existia, é meio difícil você achar as pessoas falando sobre isso, mas existe, que é esse teste aqui de Broich-Pagan, sei lá como fala. Mas, de novo, é um teste que tem os próprios pressupostos e que ele não vai funcionar com resíduos não normais, tá? Então, às vezes, essa análise gráfica, por mais subjetiva que seja, ela é mais complexa, sabe? Ela é mais completona para a gente fazer a análise, do que a gente ficar fazendo um monte de testes de hipótese, tá? Como a gente faz esse Broich-Pagan aí? A gente faz aqui usando o BP-teste, que vem desse pacote LM-teste, que eu carreguei lá em cima, e aplica ele ao modelo. Aí a gente interpreta ele de uma forma muito parecida com a que a gente interpreta o Levene, que é a hipótese nula vai ser que existe a homocedasticidade, né? E a hipótese alternativa vai ser que não há homocedasticidade. Então, nesse caso, como P foi maior que 5%, eu vou não rejeitar a hipótese nula, vou ficar com a hipótese nula e vou considerar que existe homocedasticidade, que esse pressuposto foi atendido. Algo que, olhando o gráfico, eu já tinha concluído mesmo. Então, beleza, até aqui tá tudo certo, porque eu atendi a todos os pressupostos, eu tenho relação linear, os resíduos seguem distribuição normal, eu não tenho pontos influentes e tenho homocedasticidade. Então, beleza. Não tem uma questão também de tamanho da amostra? Tem uma questão de tamanho da amostra. Quando eu gravei o vídeo para a SPSS, eu falei uma regrinha, que é uma dessas regrinhas de ouro, assim, aquela rule of thumb, sabe? Que é aquelas regrinhas práticas que recomenda 20 sujeitos para cada variável independente. E aí as pessoas ficam meio nervosas com isso, porque na verdade é só uma sugestão mesmo, não existe um número mágico, tá? É uma regrinha que é uma sugestão. O ideal seria você fazer um cálculo amostral, pensando no tamanho de efeito que você pretende detectar para conseguir calcular a tua amostra adequadamente, tá? Mas é claro, você não vai fazer uma regressão linear com 5 pontos, não faz muito sentido. Então, tenha um tamanho de amostra considerável. Aí, tendo atendido tudo isso, eu vou realmente para analisar o modelo. Como que a gente faz isso? Usando a função summary. Então, a gente faz aqui, ó, summary, e coloca o modelo aqui. E aí sai bonitinho tudo que eu preciso. Vamos analisar aqui, mas é basicamente tudo que sai no SPSS sai aqui. Bom, ele primeiro me mostra qual foi a fórmula, né? Ele me mostra os resíduos, aqui são resíduos que não estão padronizados, então a gente nem vai interpretar muito aqui. Aí ele mostra o intercepto, então quanto ele estima que seja o intercepto, o erro padrão, o valor de T e o valor de P. A gente raramente interpreta o intercepto, tá? A gente mantém ele lá. De novo, se você quiser entender melhor o que é esse tal de intercepto, lê os meus posts de regressão linear no Instagram, @estatísticaaplicada. Bom, então o intercepto a gente raramente interpreta, ele fica no modelo, mas a gente não interpreta. O que a gente interpreta mesmo é cada variável independente. Então veja que para a publicidade, o estimate, que é o coeficiente, foi de 0,10, né? 0,11. É 0,10. E aí a gente tem aqui um erro padrão para ele, um valor de T e um valor de P. O que é esse valor de P para a publicidade, né, para a minha variável independente, está me dizendo? Ele é baseado nesse teste T aqui, que tem como hipótese nula que o coeficiente é igual a zero, e hipótese alternativa que o coeficiente é diferente de zero. Se o coeficiente for igual a zero, então quer dizer que a publicidade não tem impacto nas vendas, que é a minha variável dependente. Nesse caso, veja que meu valor de P foi menor que 5%. Como ele foi menor que 5%, eu vou rejeitar a hipótese nula,
vou ficar com a hipótese alternativa. Portanto, o meu coeficiente é diferente de zero e ele pode ser interpretado. Ele tem um impacto sobre a minha variável dependente. Então, aqui, veja que o meu coeficiente, olha, ele é 0,10 e ele é um valor positivo, né? Pensando que a publicidade, vou imaginar que ela está em reais, tá? Eu nem sei. O que ela está me dizendo aqui é que a cada R$ 1 gasto em publicidade, então eu estou imaginando que está em reais, então a cada uma unidade, a cada R$ 1 gasto em publicidade, aumenta 0,1 em vendas, tá? Então, basicamente, eu teria que investir R$ 10 em publicidade para ter o aumento de uma venda, tá? Então, a cada R$ 1 gasto em publicidade, eu aumento 0,1 a venda, em média. Essa é a interpretação que a gente consegue fazer. Então, aqui a gente já descobriu que, de fato, a publicidade tem um impacto sobre as vendas e que a gente meio que conseguiu descobrir também a dimensão desse impacto, né? A magnitude desse impacto. Uma pergunta que eu recebi recentemente, que eu nunca tinha me preocupado muito, mas que eu achei legal e acho legal a gente incluir aqui, é se eu preciso incluir o intercepto. No R, tem que fazer até um certo malabarismo para excluir o intercepto, não é tão básico, mas no SPSS é só clicar ou desclicar uma caixinha. O que seria excluir o intercepto? Excluir o intercepto seria forçar o intercepto do modelo a ser zero. E aí, isso é uma coisa que a gente não vai querer fazer, tá? Nunca, praticamente nunca, tá? Porque a gente quer que ele possa ser estimado e que seja calculado o intercepto mais adequado. A gente não quer forçar ele a ser zero. E nem faz sentido ele ser zero na maior parte das situações. Então, por exemplo, aqui, ó, veja que o intercepto é 125,18. O que ele significa? Ele está significando que mesmo que eu invista zero em publicidade, eu posso esperar uma venda de 125, tá? Então, não faria sentido eu não investir em publicidade e não vender nada. Não é muito assim que as coisas funcionam. Então, não mexam no intercepto, deixe ele aí sendo feliz. Outra coisa que a gente tem aqui é algumas medidas de qualidade. Então, a gente tem aqui ó, o R quadrado, que deu 0,36, e tem o R quadrado ajustado. O R quadrado ajustado vai ser mais importante para quando a gente pensar em regressão múltipla, mas para regressão simples, vamos olhar aqui para o R quadrado. Ele está indicando, a gente pode interpretar ele como uma porcentagem. Como ele é 0,36, ele seria ali 36%, né? O que a gente vai interpretar é que o investimento em publicidade explica 36% das vendas, tá? Então, isso aqui é o quanto a variável independente está explicando a variável dependente. Na verdade, seria o quanto o modelo está explicando aquela variável dependente. Então, tenho aqui uma explicação de 36%. Outra coisa que a gente tem aqui é a estatística F. Olha, eu tenho aqui um valor de F e dois valores de grau de liberdade, o 1 e o 185. E a partir dessa estatística F é calculado um valor de P. O que essa estatística F está me dizendo? Ela está comparando o modelo que eu criei, com a venda sendo prevista pela publicidade, com o que a gente chamaria de modelo nulo. O que é o modelo nulo? É o modelo sem previsor nenhum. Então, nesse caso, seria um modelo que ele ia imaginar que a venda está sempre ali na média. Então, ele pegaria a média de vendas desse período e faria uma previsão de que sempre se vende mais ou menos o que está na média, independentemente do gasto de em publicidade. Então, essa estatística F aqui vai ter como hipótese nula que o meu modelo criado prevê tão bem quanto o modelo nulo. E hipótese alternativa que existe uma diferença entre esses modelos. Como o meu P foi menor que 5%, eu vou entender que existe uma diferença entre esses modelos. Então, o modelo que eu criei está, de fato, prevendo as vendas melhor do que um modelo sem previsor nenhum, sem nenhuma variável independente. Ok? Então, beleza. Aí, para encerrar, para ficar uma coisa bonita, eu criei um gráfico de dispersão com
com a equação da reta. Então, eu vou explicar como eu criei e aí depois eu te conto a parte da equação da reta, que é mais chatinha. E eu coloquei aqui também o site de onde eu tirei essa informação. Procurei tanto em inglês e aí a informação mais legal que eu achei estava em português. Bom, então a gente monta aqui com ggplot, tá? Vou dizer que meu banco de dados será o dados. Vou dizer aqui nesse mapping quais serão as minhas variáveis que vão ficar no eixo x e y. Então, no eixo x eu quero publicidade, no eixo y eu quero vendas. Importante também que é o padrão que a variável dependente esteja no eixo y e a independente no eixo x. E aí vou dizer que eu quero um gráfico de pontos, então vou usar aqui o geom_point. E para deixar bonito, vou colocar aqui que eu quero o tema que é o clássico. É porque eu gosto desse, tá? Mas você segue seu coração. Se a gente rodar aqui, a gente já tem um gráfico bonitinho, olha, de vendas por publicidade, mas eu quero deixar ele mais legal. Uma das coisas que eu vou fazer para deixar ele mais legal é colocar a linha, né, a reta. Então, como que a gente faz isso? A gente coloca aqui, ó, geom_smooth, e eu coloco aqui o método. Eu digo que eu quero que seja traçada uma linha usando o método Linear Model, LM. E eu mudei aqui a cor também, tá? Eu coloquei que eu quero que a cor seja vermelha, red, só porque senão fica muito tudo misturado. Aí, rodando aqui, a gente vai ver que o gráfico já ficou com a linha, tá? E ele coloca aqui um sombreado que tem a ver com o erro padrão, tá? Do coeficiente aqui. Então, beleza, ó, tenho aqui um sombreadinho, mas eu tenho a linha que está prevendo os resultados. Para deixar bonito, bonito mesmo, eu quis também incluir a equação da reta. Era para ser algo muito simples, porque o Excel faz isso com muita facilidade, mas no R não é tão óbvio. Aí, para conseguir fazer isso, eu usei essa função, que é a StatRegLineEquation, que vem do ggpubr. E aí, a gente tem que colocar, primeiro, aqui, AES. Aí, a gente vai colocar aqui, ó, o label. Eu vou dizer que eu quero colocar, vou usar aqui paste. E aqui dentro do paste, eu vou colocar que eu quero eq.label. Então, eu estou basicamente pedindo a equação. Aí, vou dizer que eu quero também, dois pontos, quer dizer, ponto, ponto, adj.rr.label, ponto, ponto, vírgula. Então, aqui pedi que eu quero também o r quadrado é adj, portanto, o adjusted, o ajustado. Se você não quiser o ajustado, é só tirar o adj dessa fórmula. E aí, ainda vou dizer que eu quero um separador entre essas duas informações que eu coloquei aqui. Eu acho que isso aqui eu só meio que aceitei e copiei do código que eu peguei. Mas ele dá uma vírgula e dois espacinhos. Então, achei que ficou bom, tá? Então, aqui é só uma questão de... Eu copiei, mas você pode testar aí outros separadores, tá? Opa, faltou aqui um... Pronto. Copiei errado ainda, né? Se a gente fizer isso, já vai ficar legal, quer ver? Vou até faltou aqui só o mais, né, depois, senão vai dar problema. Se você fizer isso, já vai ficar legal. Aí eu vou explicar o que eu mexi. Ó, então ele já me dá aqui a equação da reta e o r quadrado ajustado. Quando eu montei esse gráfico, eu estava vendo ele pequeno. Eu acho que é porque estava vendo por aquela janela ali. E aí eu não gostei, porque tá vendo que se você olhar para ele pequeno, tá por cima, assim, o r quadrado fica em cima dos pontos e não era o que eu queria. Então, eu também adicionei um argumento para mover essa equação. E aí eu vou te mostrar porque vai que é útil para você, tá? O que eu fiz? Aqui dentro ainda desse label aqui, né, do AES, antes do último parênteses, eu adicionei aqui label.x
igual a zero. Isso eu estou estabelecendo porque eu quero que esse label, essa equação, esse escrito, comece no ponto zero do x. E eu também coloquei aqui, ó, label.y igual a 400, porque eu queria que ele ficasse na altura do 400 do y. E aí, quando a gente roda aqui, ele fica mais bonitinho. Ele não fica sobrescrevendo o gráfico, ó, independentemente de estar pequeno. Então, é meio útil para você. Ah, mas na verdade, Fernanda, eu queria que ele estivesse lá embaixo. Tudo bem. A gente poderia fazer, por exemplo, colocar para ele começar no 1000 do x e 50 do y. Vamos fazer no 1000 do x e 50 do y. Se a gente fizer isso, eu acho que ele vai ficar ali no canto. Ó, que bonitinho, no canto inferior. Até cortou, a gente teria que puxar aqui para trás, talvez para 600. Ó, que fofo, ficou bonitinho. E aí você segue seu coração. Vou deixar aqui no 0 e 400 que eu gostei mais, mas você faz o que for funcionar para você, tá? Então, fica aqui com o gráfico da equação toda. Como que a gente reporta uma equação, uma regressão linear? Bom, depende. Você pode, por exemplo, isso que eu fiz, esse gráfico já com a equação da reta, o R ajustado, ele já pode ser o que você vai reportar. Você também pode colocar todas as informações aqui do summary mod que a gente acabou de fazer numa tabela, então colocar aqui qual foi o estimate, o coeficiente beta, qual foi o valor de P, o valor de T, os graus de liberdade, tudo bonitinho para montar uma tabela também, tá? Mas a conclusão aqui vai ser que o investimento em publicidade está associado a um aumento na quantidade de vendas. Em média, a cada R$ 1 gasto em publicidade, a venda aumenta em 0,1, ok? 0,10 que seja. Então, essa é a conclusão, tá? Tudo bem, gente? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. A gente vai ter vídeos aprofundando, falando de regressão múltipla. E como sempre, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, interaja comigo. Todo esse engajamento é importante para fortalecer o canal e funcionar como um reconhecimento aí do meu trabalho. E fica de novo a sugestão. Se você curte esse conteúdo, me acompanha também, dá uma olhada lá no Instagram, no @estatística aplicada. Até a próxima!